Olá, vou comentar agora o artigo 34 da Lei Complementar 17. Veja bem. O Conselho será constituído do presidente do tribunal, que o presidirá, do vice-presidente do tribunal, do Corregedor-Geral de Justiça e de 2 desembargadores, sendo um das câmaras cíveis e um das câmaras criminais, eleitos na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 66. Tá. Então, essa informação, na verdade, a gente já sabia que o Conselho da Magistratura tem 5 membros, o presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral e 2 desembargadores que são eleitos, né? Obviamente, a única informação que eu ainda não tinha passado é que desses 2 desembargadores eleitos, um tem que ser da Câmara Civil, da primeira, segunda, terceira ou quarta Câmara Civil, qualquer uma delas, e o outro tem que ser da Câmara Criminal, a primeira ou a segunda Câmara Criminal, qualquer uma delas. Beleza? Não tem muitas informações de difícil interpretação aqui no artigo 34, não. Tá? Vamos para o parágrafo 1º, veja bem. Na seção a que se refere o caput, ou seja, na seção em que será eleito, na seção em que será eleito um desembargador da Câmara Civil e um desembargador da Câmara Criminal para fazer parte do Conselho da Magistratura, nessa seção aí, o tribunal elegerá 2 suplentes que serão convocados para substituir os conselheiros em seus impedimentos, licenças e férias de acordo com a respectiva antiguidade, procedendo-se outras substituições, se necessário, obedecido o mesmo critério. Então, o que significa o parágrafo 1º? Significa o seguinte, quando os 2 desembargadores forem escolhidos para participar, para serem conselheiros do Conselho da Magistratura, nesse mesmo momento, o Tribunal de Justiça, no caso, o Tribunal Pleno, vai eleger mais 2 desembargadores suplentes, né? Que, se caso algum dos membros do Conselho da Magistratura ficar de férias ou tirar uma licença, né? Aí o suplente vai exercer o cargo de conselheiro do Conselho da Magistratura em substituição. Ele não tem muita dificuldade aqui, né? E é isso que está querendo dizer o parágrafo 1º. Vamos para o parágrafo 2º. Os desembargadores eleitos para completar o Conselho da Magistratura tomarão posse na primeira sessão ordinária desse órgão após o término do mandato dos seus antecessores. Isso aqui simplesmente está dizendo qual vai ser o dia da posse dos desembargadores eleitos para fazer parte do Conselho da Magistratura. Será na primeira sessão ordinária do Conselho da Magistratura. Beleza? Tranquilo. E o parágrafo 3º diz o seguinte: as sessões do Conselho serão secretariadas pelo secretário do Conselho da Magistratura. Então, lembra que eu falei que o Tribunal Pleno, quando se reunir, será secretariado pelo secretário-geral do Tribunal de Justiça? Beleza? Agora, estou falando do Conselho da Magistratura. Quando o Conselho da Magistratura se reunir, né, os 5 desembargadores se reunir para decidir alguma matéria, essa reunião será secretariada pelo secretário do Conselho da Magistratura, ok? Que é um servidor, né, um outro servidor. Beleza. Esse secretário vai digitar lá o que os desembargadores estão falando na sessão, qual foi a decisão tomada, o que o Ministério Público disse e tudo mais. Beleza? É o secretário. E o parágrafo 4º diz o seguinte: o Conselho da Magistratura reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por semana, na conformidade da tabela anualmente fixada por sua presidência, e extraordinariamente quando convocado por seu presidente nos termos do regimento interno. Ok? Tá. O que significa o parágrafo 4º? Significa o seguinte. A gente já aprendeu, inclusive, né? A gente aprendeu que o tribunal tem 9 órgãos julgadores. Lembra? Tribunal Pleno, Conselho da Magistratura, Câmaras Reunidas, 4 câmaras cíveis isoladas e 2 câmaras criminais isoladas. 9 órgãos julgadores. A gente aprendeu em momentos anteriores que as câmaras isoladas, as câmaras reunidas e o Tribunal Pleno, eles se reúnem pelo menos uma vez na semana.
essa aí é a sessão ordinária, né? A reunião ordinária. E a gente aprendeu que tinha ficado de fora, antes, né? Tinha ficado de fora o Conselho da Magistratura. Agora o parágrafo 4º do artigo 34 diz a mesma coisa que disse os artigos anteriores, né? Ou seja, o Conselho da Magistratura também se reúne uma vez por semana. E essa reunião aí será a sessão ordinária ou a reunião ordinária. E é claro, os outros órgãos julgadores poderão se reunir de forma extraordinária e o Conselho da Magistratura também poderá se reunir de forma extraordinária. Basta que... Imagine o seguinte, o Conselho da Magistratura se reúne toda segunda-feira para decidir as matérias, os processos levados até ele. Aí, de repente, o presidente decide, aí se reúne na segunda-feira, aí na quarta-feira o presidente decide fazer uma outra reunião do Conselho da Magistratura na sexta. Então, a reunião da sexta é uma reunião extraordinária, tá? Que está fora da pauta, né? Vai ter que fazer uma nova pauta para a reunião de sexta. Beleza? É uma reunião extraordinária. Isso pode acontecer tanto com o Conselho da Magistratura quanto com qualquer órgão julgador do Tribunal de Justiça, quais sejam Tribunal Pleno, Conselho da Magistratura, Câmaras Reunidas, Câmaras Isoladas Cíveis, Câmaras Isoladas Criminais. Beleza? Tranquilo, né? O parágrafo 4º é bem tranquilo, na verdade. Está complementando uma informação que a gente já tinha aprendido em comentários de vídeos anteriores. Vamos para o parágrafo 5º do artigo 34. Veja só. O Procurador-Geral de Justiça oficiará junto ao Conselho da Magistratura, podendo requerer o que julgar necessário, inclusive a convocação de sessão extraordinária. Também é bem tranquilo o parágrafo 5º, só está dizendo que o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, está dizendo que o chefe do Ministério Público Estadual ele vai trabalhar junto com o Conselho da Magistratura. Então, quando o Conselho da Magistratura se reúne na segunda-feira, ou qualquer dia da semana, o chefe do Ministério Público também tem que ser convocado para participar dessa reunião do Conselho da Magistratura. Ok? Inclusive, o Procurador-Geral de Justiça, ele pode, se ele quiser, pedir para que o Conselho da Magistratura se reúna de forma extraordinária. Beleza? Então, o presidente do Conselho pode pedir, que é o presidente do tribunal, a sessão extraordinária, e o Procurador-Geral de Justiça também pode pedir a reunião extraordinária. Na verdade, o presidente ele pode fazer mais do que o procurador-geral, né? O procurador pode pedir para que o conselho se reúna e o presidente, na verdade, é o presidente que vai convocar, vai determinar que o conselho se reúna. Beleza? Ok. Então, o artigo 34 é bem tranquilo, não tem muita dificuldade na sua interpretação, tá? Informações que a maioria delas nós já sabíamos. Então, fico por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários sobre a Lei Complementar 17 de 1997. Até logo.